Bom, boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar uma seleção de trabalhos meus da área da pintura para o grupo Útil Pintura Poeses da Escola Guiar. E vamos lá então começar. Bom, minha ainda jovem experiência com a pintura é indissociável de minha passagem pela Escola Guiar. No entanto, meu interesse por essa linguagem precede a minha entrada no curso de bacharelado em artes plásticas em 2017. Me recordo de dois momentos significativos que me direcionaram para esse lugar. Em 2014, uma exposição no Carlos Brás no Centro Cultural Banco do Brasil. Este foi meu primeiro contato verdadeiro com a pintura. Foi a primeira vez que entendi o que significava olhar uma pintura de perto e por que a contemplação por reproduções ser insuficiente. Muito dessa constatação se deveu ao expressivo impasto de tinta a óleo que muitos dos quadros ali continham, uma verdadeira potencialidade material que não imaginava ser possível. Outro momento foi em 2015. O professor Sebastião Miguel me convidou para conhecer a Escola Guiar, a instituição a qual eu seria aluno poucos anos mais tarde. Lá pude conhecer pela primeira vez a dinâmica de um ateliê de pintura de perto. Por cerca de uma hora, risquei algumas tentativas com pincel e tinta acrílica sobre uma tábua de madeira fornecidos a mim por Sebastião, que gentilmente me demonstrou seu funcionamento. Passado alguns anos, hoje habilitado em pintura sob a orientação do mesmo professor, que me forneceu meus primeiros materiais, compartilho agora minha produção mais recente, trabalhos selecionados entre os anos de 2019 e 2021, e algumas reflexões de como tenho enxergado pintar atualmente. Bom, pintar não se dissocia do problema da pintura. Pintar, para mim, significa resolver problemas da imagem e da forma. Neste confronto exigente com a tela, a materialidade se torna uma questão. É a viscosidade do óleo, seu acúmulo e tensão perante a tela, que quando seca se torna opaco e nada esconde. São as pinceladas que, mesmo quando estão fora do lugar, precisam estar onde precisam estar. É um esforço físico, um empreendimento que exige do corpo e nunca se limita às dimensões físicas da tela, pois sempre busca um certo sentido de escala. O resultado final do trabalho, ou melhor, apresentável, é um testemunho em que as marcas dos pincéis poderiam muito bem ser as marcas de mãos nas cavernas, hoje registros antropológicos. Vestígios de uma experiência que sempre são provocativos, instigantes e onde acredito residir o valor contemplativo da pintura inerente à linguagem. Como definir pintura? Naturalmente, de toda definição ou tentativa de delimitação de um assunto em conceito é limitante. Tenho consciência de que definir meu objeto é uma tarefa arriscada e, quem sabe, até improdutiva. Pintura é mesmo objeto de densidade histórica atordoante. Pode-se até mesmo pensar na briga renatista em torno de sua definição, pela oposição cor versus desenho, ou até mesmo os motivos, paisagem, natureza morta e retratos, que durante tantos anos nortearam sua prática no âmbito ocidental eurocêntrico. Mais interessante, ao meu ver, foi o esforço moderno de tentar chegar a um determinante comum da pintura. Se hoje essas tentativas são questionáveis em algum nível, existe algo que me impele à busca de algum significado. Todo pintor busca uma cor própria, e eu não sou diferente. A paleta de cores é talvez o aspecto mais íntimo, mais delicado da pintura. Desde o ano passado, como uma possível consequência de passar a maior parte dos dias dentro de um apartamento, sem contato com o ambiente exterior, a atmosfera de minhas pinturas tem tomado feições cotidianas. O amarelo se torna a luz da lâmpada de LED que impregna a maior parte dos cômodos. E os pretos, azulados e roxos, a escuridão impiedosa da noite. Portanto, essa condição de qualidade cotidiana deve muito àquele estado de contemplação desinteressado, resultado de estar em um mesmo lugar durante muito tempo. Não diria que há uma complexidade exacerbada no modo em que eu organizo um espaço de uma tela. Na verdade, é todo um processo muito simples.
O tempo que gasto fazendo um desenho é mínimo. A geometria óbvia sempre salta aos olhos. Não entrarei em detalhes nem divagarei sobre a natureza e o conteúdo dessas formas, nem a discussão entre figurativo versus abstracionismo, que já não se coloca para mim como uma questão. A questão é que são um ponto de partida para se iniciar uma conversa. Representam antes uma intenção. Entre a intenção e o que de fato acontece com as tintas em mãos, existe um universo. A natureza imprevisível do ato da pintura me interessa, embora a frustração seja muitas vezes um conteúdo desse tipo de acontecimento. Eu pinto lentamente. O processo de pintura para mim é demorado e às vezes se passam meses para que eu consiga chegar em alguma coisa. Eu faço, desfaço, pinto por cima, mudo as cores, apago e refaço. Algumas pinturas, como resultado disso, possuem uma camada de tinta realmente espessa. Isso não é regra alguma, porém. De vez em quando, há momentos em que uma pintura se resolve em uma rapidez surpreendente. Aí não há mais o que se fazer sem que não seja contado como excesso. Mas aí não há surpresas. Por mais trabalhoso que seja, prefiro, quando é necessário, pintar uma mesma pintura novamente, às vezes pintá-la um ano depois e pintar quantas vezes forem necessárias. Eu preciso olhá-las compulsivamente para poder entender isso. E aí o tempo passa, o óleo seca e, como resultado, algumas pinturas ficam pesadas, custosas e com uma materialidade evidente. De toda forma, penso que a pintura deve percorrer um caminho que justifique a sua existência. A felicidade precisa ser conquistada. A pintura, para mim, é um constante objeto de indagação. Durante um certo período, localizado como meu processo de habilitação dentro da universidade, me indaguei com frequência sobre questões que diziam respeito à permanência da linguagem da pintura na arte contemporânea. A pergunta de por que ainda pintar foi uma constante dentro de minha análise. Hoje percebo que essa questão não deva ser a principal a ser colocada e que existem perguntas mais interessantes a serem feitas. A pintura pode ser muito bem hoje uma espécie de morto-vivo, tantas foram as vezes em que ela foi sepultada e ressuscitada, tantas são suas possibilidades que sua saturação é extrema. Mesmo assim, continua a ser a pintura uma das possibilidades mais únicas e desafiadoras de se ler o mundo. E é isso. Para outras apresentações, por favor, visitem o site pinturaestudo.com do nosso grupo Multipintura Poeses, Núcleo de Estudos da Pintura da Escola Guiar UENG. Obrigado.